Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, rogamo-vos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Em seguida, o apóstolo ocupa-se dos perigos que os tessalonicenses corriam em consequência dos seus antigos hábitos esses que eram ainda os da sociedade que os rodeava e que estavam em contradição direta com a celestial e santa alegria de que Paulo nos fala aqui. O apóstolo tinha-lhes mostrado já como deviam andar e agradar a Deus,
Ele próprio tinha andado dessa maneira no meio deles. Capítulo 2, 10. Paulo podia exortá-los a um comportamento semelhante com toda a autoridade que lhe dava o seu próprio procedimento, assim como podia desejar o crescimento do amor segundo a afeição que ele mesmo nutria por eles. Ver Atos 26, 29. É isto que dá autoridade às exortações e à palavra de um obreiro do Senhor. O apóstolo preocupa-se aqui em particular por causa da pureza, porque os costumes dos pagãos estavam de tal modo corrompidos que a impureza nem sequer era contada como um pecado entre eles. Pode parecer-nos estranho que tenha sido necessária uma exortação semelhante àquela que Paulo dirige aqui aos Tessalonicenses, para cristãos tão vivos como eram os de Tessalônica, mas não teremos suficientemente em conta, na nossa maneira de julgar, a força dos hábitos em que as pessoas foram educadas e que fazem como que parte da nossa natureza e da corrente dos nossos pensamentos. E também não temos suficientemente em conta a ação de duas naturezas distintas sob o império desses pensamentos, embora, se dermos curso a uma das naturezas, a outra perca sua vitalidade. Mas os motivos que nos são dados mostram em que campo inteiramente novo, pelo que concerne à moralidade mais vulgar, o cristianismo nos coloca. O corpo é apenas um vaso que se emprega à vontade para todo uso que quisermos dar-lhe. Devemos possuir este vaso, mas não nos deixarmos arrastar pela cobiça da carne. Conhecendo a Deus, não devemos enganar o nosso irmão nestas coisas, porque o Senhor tomaria vingança contra isso. A expressão usada em grego para estas coisas é um eufemismo. Deus chamou-nos para a santidade e nós temos de tratar com ele. Se desprezamos o nosso irmão, aproveitando-nos da fraqueza do seu caráter, para usurparmos os seus direitos a este respeito, desprezamos a Deus e não ao homem, a quem ele mesmo considera e deu-nos o seu Espírito. Espírito que, em tal caso, desprezamos em si mesmo e no nosso irmão, em quem ele mora também. Aquele a quem ofendemos não é apenas o marido de uma mulher, ele é também a morada do Espírito Santo e, como tal, o devemos considerar. Que dignidade o cristianismo dá ao homem, e isto em relação com os nossos melhores afetos. A respeito do amor fraternal, esta nova mola real das suas vidas, não era necessário exortar os Tessalonicenses. O próprio Deus os tinha ensinado, e eles serviam como exemplo de amor para todos. Somente o apóstolo quer que eles progridam nesse amor sempre mais e mais, andando calmamente, trabalhando com as suas próprias mãos, de modo que não fossem devedores de nada a ninguém, a fim de que o Senhor fosse também glorificado sob esse aspecto. Tais são as exortações dirigidas pelo apóstolo aos Tessalonicenses. O que se segue é uma revelação absolutamente nova para o encorajamento e consolação deles. Vimos que os Tessalonicenses esperavam sempre o Senhor. A sua vinda era a sua próxima e imediata esperança, em conexão com a sua vida cotidiana. Esperavam-no constantemente,
para que ele os tomasse para si. Tinham sido convertidos para esperarem dos céus o Filho de Deus. Ora, parecia-lhes, devido à falta de instrução, que os santos que tinham morrido recentemente não estariam com eles para serem arrebatados. O apóstolo esclarece este ponto e distingue entre a vinda de Jesus para tomar os seus e o seu dia, que é um dia de julgamento para o mundo. Exorta os tessalonicenses a não se afligirem por causa dos que tinham morrido em Cristo, como fazem as pessoas que não têm esperança quando se trata dos seus mortos. Tem-se pensado que o apóstolo falava aqui daqueles que eram mortos por amor do nome de Jesus como mártires. É possível que a sua morte tenha ocorrido em consequência das perseguições, mas a expressão grega usada para tal, diatoulesou, seria uma singular maneira de o exprimir. Dia, com um genitivo, é usado para designar um estado de coisas, uma condição na qual nos encontramos, que nos caracteriza. Uma vez colocados em Cristo, o seu desalojamento seria adormecer, e não morrer. Eles tinham esta posição por meio de Jesus, e não por causa do seu nome. Comparar, todavia, 2 Coríntios 4:14. E a razão que Paulo dá para não se afligirem assim é uma comovente prova da sua estreita ligação de toda a vida espiritual dos filhos de Deus com a espera de Jesus, vindo pessoalmente para os fazer entrar na glória celestial. O apóstolo, ao confortar os tessalonicenses acerca dos seus irmãos, ultimamente falecidos, não diz, nem mesmo por uma simples palavra, que os sobreviventes se juntarão a eles no céu. Os tessalonicenses são mantidos no pensamento de que deviam sempre esperar o Senhor durante a sua vida, para que ele os transformasse à sua gloriosa imagem. Vê 2 Coríntios 5 e 1 Coríntios 15. Foi necessária uma revelação especial para fazer compreender aos tessalonicenses que aqueles que tinham morrido antes teriam também a sua parte neste acontecimento. Tinham, por assim dizer, uma parte semelhante à de Cristo. Ele morreu e ressuscitou, e o mesmo se há de passar com eles. E quando Cristo vier em glória, Deus os conduzirá, como há de conduzir os outros crentes, isto é, aqueles que não estiverem mortos, com ele. Acerca disto, o apóstolo dá esclarecimentos mais minuciosos sobre a vinda do Senhor, esclarecimentos esses que ele tinha recebido por revelações expressas. Fez saber como os crentes estariam com Cristo, de maneira a poderem vir com ele quando ele voltar. Os vivos não precederão aqueles que dormiram em Jesus. O próprio Senhor virá como chefe do seu exército celeste, disperso por um tempo, a fim de os congregar à sua volta. Ele faz o apelo. O arcanjo, com a sua potente voz, faz passar este apelo de fileira em fileira. Soa a trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, isto é, antes do arrebatamento dos vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. Versos 16 a 17. Foi assim que o próprio Senhor foi elevado, e nós deveremos ser semelhantes a Ele em todas as coisas. Circunstância muito importante aqui. Quer transformados, quer ressuscitados, subiremos todos juntos nas nuvens. Foi às nuvens que ele ascendeu, e assim nós estaremos sempre com ele. Nesta parte da passagem em que o apóstolo explica os pormenores da nossa ascensão para o Senhor nos ares, não se trata da vinda de Cristo à terra, mas sim do fato de nós irmos como ele foi, para estarmos com ele, a fim de podermos voltar todos, de sermos trazidos juntamente com ele. Para voltarmos todos juntos, é que nós somos congregados com ele nos ares. O apóstolo, no que diz acerca dos santos, não vai além da revelação da nossa reunião para sempre com Cristo. Não se trata aqui de julgamento nem de aparição, mas apenas da nossa associação celestial com Cristo, de fato, que nós vamos embora da terra, precisamente como ele próprio se foi. Isto é muito precioso. Há, porém, uma certa diferença entre ele e nós. Ele foi-se embora de pleno direito, subiu, ao passo que nós, todos os seus, a sua voz chama os mortos para fora do túmulo, ressuscitando-os. E os vivos, transformados, são arrebatados juntamente com aqueles. É um ato solene do poder de Deus, que põe o selo sobre a vida do cristão e sobre a obra de Deus, e coloca os cristãos na glória de Cristo como seus companheiros celestiais. Glorioso privilégio, preciosa graça. Se a perdermos de vista, destruímos o caráter próprio da nossa alegria e da nossa esperança. Outras consequências, que são o resultado da sua manifestação, seguem a nossa reunião com ele, mas esta é a nossa porção e a nossa herança. Deixamos a terra tal como Jesus a deixou. Estaremos sempre com ele. É com estas palavras que devemos consolar-nos. Se alguns fiéis morrem dormindo em Jesus, eles voltarão com o Senhor quando for manifestado, e pelo que concerne à porção que eles devem ter, irão como ele foi, quer ressuscitados, quer transformados, para estarem sempre com Jesus. Tudo o que se segue diz respeito ao seu governo da terra, assunto muito importante, que faz parte da glória de Cristo. E nós também temos parte nesse governo. Todavia, não é a nossa parte peculiar, porque essa parte consiste em estarmos com ele, em sermos semelhantes a ele, e até, quando o momento chegar, deixarmos, da mesma maneira que ele, um mundo que o rejeitou, que nos rejeitou e que deve ser julgado. Repito, perder isto de vista é perder a nossa porção essencial. Tudo está compreendido nas palavras, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo explica aqui como tudo isso se processará. Comparar com 2 Coríntios 5:1 e seguintes. Dada a sua grande extensão, incluímos esta nota no texto, já a seguir, entre parênteses.
Notamos, já como um fato, que esta parte do capítulo 4 da Epístola aos Tessalonicenses é uma nova e distinta revelação. Mas o alcance deste fato aparece aqui e demonstra que ele tem uma grande importância. A vida do cristão liga-se de tal modo ao dia, quer dizer, ao poder da vida de luz do qual Cristo vive. E Cristo, que já está na glória, é de tal modo a vida do fiel que este não pensa noutra coisa que não seja entrar na glória por este poder de Cristo, que o transformará. Vê 2 Coríntios 5:4. Foi necessária uma revelação acessória e nova para explicar o que a inteligência dos Tessalonicenses não tinha ainda apreendido, como os santos mortos não perderiam a sua porção nesse dia. O mesmo poder será aplicado aos seus corpos mortos e aos corpos mortais dos santos vivos, e todos serão arrebatados ao mesmo tempo. Mas, sendo já alcançada a vitória sobre a morte, sendo Cristo, segundo o poder da ressurreição, a vida do cristão, o que seria natural, segundo este poder, era que o cristão passasse, sem sofrer a morte, para a plenitude da vida ao pé de Cristo. Era de tal modo natural o pensamento da fé que foi necessária uma revelação expressa e, como disse já, acessória, para explicar como os mortos ali teriam também a sua parte. Mas para nós, agora, a compreensão desse fato não apresenta nenhuma dificuldade. É outro lado desta verdade que nos falta, porque pertence a uma fé bem mais viva do que a nossa e que realiza muito melhor o poder da vida de Cristo e a sua vitória sobre a morte. Sem dúvida, os Tessalonicenses deveriam refletir que Cristo fora morto e ressuscitado, e não deveriam permitir que a força superabundante da sua alegria, realizando a sua própria porção em Cristo, lhes escondesse a certeza da parte daqueles que dormem nele. Mas vê-se, e Deus assim o permitiu para que nós ouvíssemos, como a vida que os Tessalonicenses possuíam se ligava à posição do chefe triunfando sobre a morte. O apóstolo não enfraquece esta fé e esta esperança, mas acrescenta, para que os Tessalonicenses se consolem por meio desta consideração, que o triunfo de Cristo teria o mesmo poder para os santos adormecidos que para os vivos, e que Deus traria em glória, com Jesus, tanto aqueles como este, após os ter arrebatado juntos. Seria a porção comum deles para estarem sempre com o Senhor. Deus dá-nos, a nós também, esta verdade, a revelação desse poder. Permitiu que muitos dormissem, porque tinha, bendito seja o seu nome, outros muitos para chamar. Mas a vida de Cristo não perdeu a sua força, nem a verdade a sua certeza. Nós esperamo-lo, como vimos, porque ele é a nossa vida. Nós o veremos em ressurreição, se porventura morrermos antes de ele vir buscar-nos, e o tempo está próximo. Note-se também que esta revelação imprime outra direção à esperança dos Tessalonicenses, porque faz, com grande precisão, a diferença entre a nossa partida deste mundo para nos juntarmos ao Senhor nos ares e o nosso regresso à terra com ele.
E não somente isso, mas faz também da nossa partida o tema principal para os cristãos, confirmando e esclarecendo o que toca ao nosso regresso com Ele. Duvido que os tessalonicenses compreendessem melhor o regresso dos santos com Jesus do que a partida de todos nós deste mundo para nos encontrarmos com Ele. Por ocasião da sua conversão, eles tinham sido induzidos a esperar em Jesus do céu. Portanto, desde o começo, o grande e essencial princípio estava estabelecido no coração deles. A pessoa de Cristo era o objeto da espera dos seus corações. Eles estavam assim desligados do mundo. Talvez tivessem alguma vaga ideia de que deveriam aparecer com ele na glória, mas como tudo isso iria acontecer, eles não sabiam. Deviam estar prontos a todo momento para a sua vinda, e com Jesus seriam juntamente glorificados perante todo o universo. Eis o que eles sabiam, um resumo da verdade. Ora, o apóstolo desenvolve aqui mais de um ponto em relação com esta verdade geral. Primeiro, os tessalonicenses estariam com Cristo quando da sua vinda. Isto, penso eu, é uma feliz aplicação de uma verdade que eles possuíam, dando um pouco mais de precisão a um dos seus preciosos pormenores. No fim do capítulo 3, encontramos a verdade claramente anunciada. Ainda vaga, pelo menos nos corações dos tessalonicenses, porque eles criam que os mortos em Cristo estavam privados desse privilégio, mas todos os santos virão com Jesus. Ponto capital quanto ao caráter das nossas relações com Ele. Assim, Jesus era esperado, os santos estarão juntos com Jesus quando da sua vinda. Todos os santos virão com ele. Isto fixava e dava precisão às ideias dos tessalonicenses sobre pontos já mais ou menos conhecidos. Segundo, o que se segue era uma revelação nova a respeito do seu equívoco acerca daqueles que tinham adormecido no Senhor. Com efeito, eles pensavam que os cristãos que estivessem prontos seriam glorificados com Cristo quando ele voltasse a este mundo. Mas os mortos, estavam eles preparados? Estes não estariam presentes para tomarem parte na manifestação gloriosa de Jesus sobre a terra. Porque estou certo, a vaga ideia que imperava no espírito dos tessalonicenses era esta: Jesus viria a este mundo, e aqueles que o esperavam teriam parte nessa manifestação gloriosa sobre a terra. Ora, os santos mortos, o apóstolo o declara, estão na mesma posição que Jesus, que foi morto. Deus não o deixou no túmulo, e os que são como ele, Deus os trará também com ele, quando vier em glória sobre a terra. Mas isto ainda não é tudo. A vinda de Jesus em glória sobre a terra não é o principal. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, depois irão com os vivos ao encontro do Senhor nos ares, antes da sua manifestação, voltando depois com ele à terra em glória. E assim eles estarão sempre com o Senhor. Isto é o principal, a posição dos cristãos, a saber, ficar eternamente com Cristo no céu. A porção dos fiéis está no alto. É o próprio Cristo, embora eles devam aparecer com ele na glória. Depois,
para o mundo. A vinda de Cristo será o julgamento. É necessário ler os versos 15 a 18 como um parênteses e ligar o fim do verso 14 ao primeiro verso do capítulo 5. Este capítulo dá-nos a conhecer o que ele fará quando trouxer os santos consigo, segundo o capítulo 4, 14. Nesta passagem, encontramos o cristão vivendo numa permanente espera do Senhor, expectativa que se liga à sua vida cotidiana e a completa. Portanto, a morte, para o cristão, consiste apenas num acessório que pode acontecer, mas que o não priva da sua porção quando o seu Senhor vier. A própria esperança do cristão é inteiramente separada de tudo o que segue a manifestação de Cristo e está em relação com o governo deste mundo. O Senhor vem em pessoa para nos receber para si. Não envia em seu lugar os servos do seu poder, com plena autoridade sobre a morte, de que ele foi vencedor, e com a trombeta de Deus, a sua voz faz sair os seus do túmulo. E estes, juntamente com os vivos, já transformados, vão ao seu encontro nos ares. A nossa partida do mundo assemelha-se exatamente à de Jesus. Deixamos o mundo, ao qual não pertencemos, para irmos para o céu. Uma vez lá, temos alcançado a nossa porção. Semelhantes a Cristo, estaremos sempre com Ele. Todavia, Ele trará consigo os seus quando aparecer. Esta era, pois, a verdadeira consolação para o caso da morte de um cristão. A morte não enfraquece a espera cotidiana do Senhor, vindo do céu. Pelo contrário, a maneira como o apóstolo considera a morte aqui confirma esta esperança. O santo morto não perde os seus direitos ao morrer, dormindo com Jesus. Ele será o primeiro objeto da atenção do Senhor quando vier para chamar os seus. No entanto, o ponto de partida dos seus para irem ao seu encontro é a terra. Os mortos serão ressuscitados. Esta é a primeira coisa a ser feita, para estarem prontos para irem com os outros. E então, desta terra, partirão todos juntos, para estarem com Cristo no céu. Este ponto de vista é da maior importância para fazer compreender o verdadeiro caráter desse momento em que todas as nossas esperanças se cumprirão. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.